Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Agentes de Expressão. Você que nos acompanha pela Rede Alto Tietê, pelo canal 527 da Claro TV, é uma imensa satisfação estar aqui com você. Está iniciando o programa Agente de Expressão e o nosso convidado de hoje é ele, Dr. Jorge Absanra Filho, que está aqui conosco para dar continuidade, para sanar todas as dúvidas que vocês tiveram durante toda a semana. Muito obrigado, doutor, por estar aqui novamente. E já vou logo começando no tema seguinte. Existe muito preconceito para o homem para fazer o exame de próstata, né? Então, assim, isso daí, desde quando é jovenzinho, aí vai crescer, né, na escola, na faculdade, quando fala, você vai fazer exame de próstata, exame de toque, aí por questão desse preconceito, a maioria dos homens fala, não, eu não vou fazer isso não. Existe algum outro método que possa dar um diagnóstico preciso ou não? Somente o de toque é o mais eficaz? Bom, primeiro, obrigado pelo convite, né? É um prazer estar aqui. É uma pergunta muito interessante. O Brasil, infelizmente, tem uma carga cultural muito grande relacionada ao exame físico em relação à detecção do câncer de próstata. E muito difícil de combater, né? Muitos homens morrem. Eu diria que a maioria dos homens que morrem de câncer de próstata acabam não procurando o médico por conta de toda essa questão cultural, né? De preconceito, porque eles relacionam a atividade sexual com um exame físico, que não tem relação nenhuma, né? O exame físico hoje ele é importante para a detecção do câncer de próstata. A gente tem outras tecnologias, mas que a maioria das pessoas não tem acesso. Então, uma ressonância de próstata, ela pode auxiliar e substituir o exame de toque. Mas a ressonância é um exame muito mais caro, muito mais difícil e que a gente não faz de maneira irrestrita a todas as pessoas. Então, você não sai pedindo ressonância de próstata para todo mundo que tem mais de 40 anos. Diferente do exame de toque, que ele é importante ser feito, né? Ele é super rápido, dura 2, 3 segundos, tá? Não tem relação nenhuma com nenhuma outra conotação e que a gente precisa desmistificar essa questão, porque, Thiago, as pessoas morrem de câncer de próstata e não é igual a infarto. Você não morre e se acorda um dia, infartou e morreu. Morrer de câncer de próstata é uma morte muito doída, muito trágica, que demora muitos anos, né? Porque a doença ela vai fazer metástase no osso, que é o principal sítio para onde ela vai, né? Tem dores de difícil controle, mesmo com o uso de morfina, com o uso de medicações muito fortes, né? E o osso fica todo poroso, fratura, quebra, o paciente fica acamado, né? Vai perdendo peso, então é uma morte muito dolorida, que muitos homens acabam, infelizmente, descobrindo a doença de maneira tardia por conta do preconceito. Muito que bem. Doutor, você fez uma especialização no Texas, nos Estados Unidos, né? De pulmão, cabeça e pescoço. E, ultimamente, nós estamos vendo aí que é um tipo de câncer que está tendo bastante crescimento, né? Está se ouvindo muito sobre esse tipo de câncer. De pulmão, cabeça e pescoço. Como diagnosticar? Essa é uma pergunta excelente, né? As pessoas geralmente relacionam câncer de pulmão com tabagismo, mas essa relação, ela existe, mas ela não é exclusiva. Hoje, grande parte dos cânceres de pulmão são de pessoas que nunca fumaram. Tá? Então, isso é muito importante. E eu vejo muito no consultório, pô, doutor, eu nunca fumei, por que apareceu isso? Né? O câncer é uma mutação genética. O tabagismo é um dos fatores causadores, mas não é o único. Tá? E os cânceres de cabeça e pescoço, né, geralmente câncer de língua, de orofaringe, no Brasil eles estão muito relacionados ao cigarro e ao excesso de álcool. Mas nos países desenvolvidos, nos Estados Unidos, eles estão muito mais relacionados ao vírus HPV, que é um vírus por transmissão sexual, né, pelo sexo oral. O Brasil tem invertido um pouco essa lógica. Então, a incidência de câncer de cabeça e pescoço por tabagismo e etilismo tem diminuído por conta de todas as campanhas que têm sido feitas, né? O tabagismo havia diminuído nas gerações anteriores, voltou a aumentar, mas havia diminuído, o etilismo também. E a gente tem desenvolvido mais câncer através do vírus HPV, que é um vírus causado por transmissão sexual e que é difícil você se prevenir, porque ninguém vai deixar de ter relação sexual por conta disso, né? Então, aí a importância de quando você tiver alguma lesão na boca, alguma coisa, procurar sempre
o teu dentista, né? Procurar um médico, aquela lesão que não cicatriza na cavidade oral, né? Ou aquela alteração, aquela rouquidão que não melhora, tá? E os cânceres de pulmão, eles são mais silenciosos, eles são mais difíceis. É difícil a gente orientar a população em geral como fazer exames de rastreio, porque não existem. Não dá para você fazer tomografia todo ano, né? Porque com 30, 40 anos a radiação vai fazer mais mal do que a quantidade de tumores que a gente vai diagnosticar. Mas uma atividade física regular, uma boa alimentação, a diminuição do estresse, tudo isso diminui muito a incidência de câncer de pulmão. Maravilha. Doutor, qual é a diferença entre a radioterapia e a quimioterapia? Porque as pessoas, elas falam, eu vou fazer quimioterapia, pronto, acabou para mim. Né? Eu vou fazer radioterapia. E aí decide não fazer nada, porque tudo assusta, né? Falou em câncer, tudo assusta. Qual é a diferença entre a rádio e a quimio? Você sabe, Thiago, tem pacientes meus, quando eu falo, o senhor vai fazer quimioterapia, fala, não vou fazer, porque todo mundo faz, fica pior e morre. Quem faz quimioterapia morre. E não é nada disso, tá? A quimioterapia é uma classe de drogas que causam destruição celular. Do ponto de vista técnico é isso, né? E elas podem ser endovenosa, pode ser um soro, podem ser por via oral, tá? Mas é uma classe de drogas que causa destruição celular. Geralmente a gente faz por um tratamento sistêmico, ou seja, quando a gente vai tratar basicamente o corpo inteiro. E elas destroem células de crescimento rápido, né? São as células tumorais e outras células, como as do folículo capilar do cabelo, as células do sangue. Por isso que algumas drogas causam muitos efeitos colaterais, mas não são todas. A maioria das quimioterapias não cai cabelo, a maioria das quimioterapias não são nauseantes, né? Então, hoje a gente tem drogas novas que os efeitos estão bem inferiores ao que a gente via num passado recente. A radioterapia é completamente diferente. A radioterapia é uma radiação que geralmente a gente utiliza para um tratamento local. Tá? Então, vou irradiar a mama, você trata só a mama, tá? Vou irradiar a perna. Tá? É um tratamento local, geralmente feito por um equipamento, por uma máquina, tá? Como se fosse tirar um raio-x. Você deita lá numa máquina, fica lá 1 minuto e levanta. Tá? Geralmente com efeitos bem menores. Os efeitos da radioterapia geralmente estão relacionados a queimaduras de pele, queimaduras locais, que dão na minoria dos pacientes, tá? Mas a grande maioria dos pacientes fazem rádio sem grandes efeitos. Então, essas são as grandes principais diferenças dos dois tratamentos. Maravilha. Olha, nosso bate-papo continua com o Dr. Jorge Absanra Filho. Logo após o intervalo, nossos comerciais, a gente volta com mais pautas. Alto Tietê, a sua programação completa e repleta de qualidade, diretamente do canal 527 da Claro. Quer se informar sobre tudo o que está acontecendo na região? Então acompanhe o Jornal da Rede, com notícias, entrevistas e quadros sobre economia, arquitetura, futebol, cinema e Dr. Bactéria falando de saúde e dicas de limpeza. Gosta de bate-papo e boas notícias? O Pod na Rede leva para a TV conversas descontraídas com convidados especiais, através do podcast Direto de Guarulhos. Quer conhecer pessoas, projetos e histórias inspiradoras? Acompanhe o Conexão Dinâmica, com reportagens e mini documentários. E se a sua preferência é entretenimento, você encontra atrações como o Canal da Mama, o Circulação e o Cidade Viva, e também muitos outros programas feitos para toda a família. Quer dar boas risadas? Tem o Deu Ruim, com momentos divertidos que garantem a descontração do público. E para quem gosta da área policial, a Rede Alto Tietê traz o Em Alerta com os melhores comentários dos casos que repercutiram na região. E além de toda essa programação, a Rede Alto Tietê também é o espaço onde empresas, comércios, prestadores de serviços e eventos da região divulgam suas marcas para milhares de telespectadores. Rede Alto Tietê. Informação, entretenimento e negócios. Tudo o que acontece na nossa região. Estamos de volta ao nosso programa Gente de Expressão. O bate-papo aqui está sendo maravilhoso com esse grande técnico profissional, Dr. Jorge Absanra Filho, que está aqui nos trazendo informações precisas de como você fazer o tratamento e identificar câncer, né?
Eu aproveito a volta desse bloco para agradecer também a nossa audiência que está nos acompanhando. Queria agradecer ao nosso sempre amigo pastor Marcelo Radassa, de Sete Barra, que toda segunda-feira acompanha o nosso programa, e já estender também o nosso abraço ao prefeito de Sete Barra, o nosso querido Ítalo Costa. E Deus abençoe vocês por essa audiência. Também não posso deixar de agradecer toda a Caraguatatuba, em especial em nome da Édera Moreno, escrevente do Fórum de Caraguatatuba. Queremos agradecer todos o funcionalismo público que está nos acompanhando toda segunda-feira. Para nós é muito bom fazer esse programa para vocês. Doutor, vamos agora tocar no assunto criança. Porque quando a gente fala de adulto, não é fácil. Quando a gente fala de idoso, não é fácil. Quando chega no seu consultório uma criança, um bebê, mais ou menos ali da idade da Sofia, da Jade, o que fazer? Olha, atender pacientes oncológicos adultos já tem uma carga emocional complexa, né? Mas crianças são casos ainda mais especiais. É muito difícil, né? Emocionalmente, em todos os sentidos. Hoje a gente tem uma subespecialidade da oncologia, que é a oncologia pediatra, geralmente uma especialização complementar feita pelos pediatras, né? Então, eu particularmente não atendo crianças, mas infelizmente já fui procurado por muitas mães em desespero, né? A oncologia pediátrica é uma área muito sensível, né? Muito complexa. Geralmente estão muito relacionados a tumores do sistema nervoso central e leucemias, né? São as doenças de maior incidência da oncologia pediátrica. Hoje, a maioria das crianças se curam, né? As crianças levam a doença de maneira muito especial, muito diferente dos adultos, né? Talvez porque elas não têm a carga emocional dos adultos, então elas toleram melhor a quimioterapia. Se faz uma droga para um adulto, o adulto chega no teu consultório falando, doutor, você vomitei a noite inteira, passei super mal, você faz a mesma droga para a criança está brincando, tira de letra, né? E ela geralmente, isso é uma coisa meio divina mesmo, né? As crianças, elas enfrentam a doença de maneira muito mais tranquila do que os adultos, e muitas doenças muito graves, né? Então, eu particularmente não atendo, porque não estudei para isso e também não tenho condições emocionais nesse sentido. Mas, de fato, é uma área extremamente sensível e que a sociedade como um todo tem que dar as mãos para a gente melhorar isso, né? Melhorar o acesso, melhorar os profissionais que são incríveis, mas dar mais acesso às pessoas. E a maioria dos planos de saúde acabam encaminhando pacientes para o SUS, porque o Sistema hoje único de saúde para tratamento da oncologia infantil é extremamente estruturado, melhor do que da maioria dos planos de saúde. Muito que bem. O senhor, no primeiro programa, falou a respeito de cânceres que são consequências de relações sexuais. Qual é a mensagem que o senhor passa para os jovens? Porque, assim, quando a gente pensa carnaval, né? Quando a gente pensa carnaval, as baladas de hoje em dia, parece que, assim, é a balada que tudo pode, as pessoas, assim, é uma mistura, né, de álcool, drogas, e principalmente as mulheres, né, ficam muito vulneráveis. Qual a mensagem o senhor passa para eles em relação a isso? Porque essa galera, viu, você que está nos escutando, escuta o que o doutor Jorge Abissarra Filho vai passar para você. Essa é uma pergunta muito importante, porque as pessoas geralmente ligam relação sexual à preocupação, ou a gravidez ou HIV, tá? Mas existem outras patologias gravíssimas relacionadas à atividade sexual, tá? Indiscriminada, e que essa geração também precisa de muita orientação, tá? Além do HIV, que também é uma doença hoje grave, mas que a medicina conseguiu cronificar, né, dos pacientes bem tratados, a gente tem hepatite B, tá? Que é uma doença extremamente grave, que é transmitida pela atividade sexual, e algumas neoplasias, né? Então,
o câncer de pênis, tá? Geralmente, neoplasias relacionadas ao vírus HPV, que é um vírus pela transmissão sexual. E, Thiago, é importante ressaltar que 90% da população sexualmente ativa é portadora de HPV. Só que a medicina não sabe porque algumas pessoas desenvolvem doenças relacionadas ao HPV e outras não, tá? E ela está diretamente relacionada, o desenvolvimento de doença, à quantidade de parceiros que a gente tem, mesmo com o uso de preservativo, tá? Então, mesmo com o uso de preservativo, o HPV é transmitido. E ele está relacionado ao câncer de colo uterino, tá, nas mulheres, ao câncer de pênis nos homens e aos cânceres de cavidade oral, tanto em homens quanto mulheres, por conta do sexo oral, tá? Então, a quantidade de parceiros, ela está diretamente relacionada ao aumento de chance de você adquirir o HPV e desenvolver a doença, tanto ao câncer de colo uterino quanto ao câncer de pênis e ao câncer de cavidade oral, tá? Mesmo com o uso de preservativo? Mesmo com o uso de preservativo. O HPV é transmitido mesmo com o uso de preservativo. Agora, é claro que se você teve 5 parceiros durante a vida ou você teve 200 parceiros durante a vida, a chance de você adquirir a doença com 200 parceiros é infinitamente superior a se você teve... Isso não significa que as pessoas não podem se relacionar, não devem se relacionar, né? A atividade sexual também faz parte da saúde, também é uma questão de saúde, né, de bem-estar, mas os cuidados sempre são necessários. Isso também não significa que a pessoa não deve utilizar preservativo, ela deve utilizar, mas o preservativo, ele auxilia, mas ele não barra completamente a transmissão do vírus HPV. Eu tenho certeza que você, assim como eu, ficou surpreso agora, hein? Tá vendo como é importante a informação? E esse é o objetivo deste programa, levar você e a sua família informação, instrução, para que você se cuide. Olha, a vida é o que nós temos, é o nosso bem mais precioso. E você não pode abrir mão de se proteger, cuidar de você e dos seus. Nós estamos para esse bate-papo com o Dr. Jorge Absalha Filho. Logo mais no próximo bloco, nós vamos trazer algumas considerações extremamente importantes para você. Pode ver que o que ele está falando aqui é com muita exclusividade. Tenho certeza que você, até hoje, muita coisa que ele falou aqui você não ouviu. Então, não troque de canal, não mude, porque já já a gente volta. Está procurando o lugar perfeito para a próxima festa do seu filho? Pois então você achou! Aqui, Turma do Bob Espaço Fest. Localizado a apenas 3 minutos da estação de Ferraz de Vasconcelos, o espaço une praticidade, conforto e muita diversão para toda a família. Aqui as crianças vivem momentos incríveis, com muita brincadeira, alegria, enquanto os adultos aproveitam a festa com tranquilidade. O ambiente é amplo, acolhedor e preparado para receber aniversários e comemorações especiais com todo o carinho que a sua família merece. Aliás, aqui você também pode fazer a locação de brinquedos infláveis, mesas, cadeiras, tendas, tudo o que você precisa para deixar sua festa perfeita. E aí, gostou? Se você está procurando um lugar perfeito para viver momentos felizes com a sua família, Turma do Bob Espaço Fest é o lugar ideal. Agende sua visita. Estamos de volta ao programa Gente de Expressão. Nosso convidado, o Dr. Jorge Absalha Filho, que está aqui nos presenteando com tanta informação importante para mim e para todos vocês que estão nos acompanhando neste programa. Este programa é um oferecimento da Turma do Bob. Você já entrou em contato lá com a Turma do Bob? Você assistiu aqui o programa do Siqueira, né? Ele falou a respeito da Turma do Bob. O que você está esperando? Olha, quem sabe você não vai ter a surpresa de ter o Siqueira sair de dentro de um boneco lá na Turma do Bob. Você que acompanhou o nosso programa com o Siqueira, você viu, hein? Vai que você é o sortudo. Entre já em contato com a Turma do Bob e faça a reserva do salão, faça a reserva de mesa e cadeira. Ele tem uma equipe especialíssima para atender você e a sua família. Doutor, olha, tudo que eu estou ouvindo aqui... não é fácil não, né? Imagine para as pessoas que estão sentadas na sua frente para passar em consulta, ter que ouvir tudo isso, mas é necessário.
porque realmente tem muitas pessoas que brincam muito com a vida, né? E aqui você já abordou muitas coisas importantes, como condicionamento físico, cuidar da alimentação, tomar cuidado, né, com esses exageros que andam se fazendo por aí, né? Você jovem, mais uma vez, ressalto aqui, tome muito cuidado com isso. Doutor, é possível se mapear o câncer ou rastrear? Porque assim, tem uns que parece que por exame de sangue, que é o PSA, é mais fácil, mas tem alguns tipos de câncer que assim, parece que surge lá no fundo do intestino, do estômago. Como é possível? Olha, a gente não consegue rastrear e mapear todas as doenças oncológicas, né? A medicina ainda não descobriu um exame que você faça para saber se você vai ter câncer ou não, mas a gente consegue rastrear os principais, os de maior incidência. Então, o câncer de mama, que é o segundo tumor de maior incidência no sexo feminino, através do autoexame, né, que é a mulher se tocar, da mamografia a partir dos 40 anos e do ultrassom de mama, uma vez ao ano, a gente consegue fazer detecção de doenças iniciais, tá? E aí a gente aumenta muito a chance de cura. O câncer de próstata, que é o segundo câncer de maior incidência no sexo masculino, através do toque retal a partir dos 40 anos, da coleta do PSA, que é um exame de sangue, a gente consegue também rastrear e identificar lesões iniciais. O Papa Nicolau, que é um outro exame simples, barato, de fácil acesso em qualquer unidade básica de saúde. Esse a gente consegue identificar lesões precursoras do câncer, ou seja, lesões que ainda não viraram câncer e que podem ser tratadas, tá? E evitadas o paciente de desenvolver o câncer de colo uterino. Então, Papa Nicolau uma vez por ano para todas as mulheres sexualmente ativas. Começou a ter atividade sexual, tem que fazer o acompanhamento com o ginecologista uma vez ao ano. A colonoscopia, tá? Ou exame de sangue oculto nas fezes, a partir dos 40 anos, principalmente para os pacientes que têm histórico familiar de câncer de cólon ou de reto na família, né? A gente sabe que essa é uma doença que tem um caráter hereditário importante. Então, a colonoscopia a gente consegue, além de identificar o câncer, também identificar lesões precursoras, que são os pólipos, que podem ser tratados pela colonoscopia e evitar também o paciente de ter a doença, que são hoje todos esses tumores que eu falei, de mama, de próstata, de intestino e reto e de colo uterino, são as doenças com maior incidência aqui no Brasil, tá? E que a gente consegue fazer rastreio na população como um todo ou, em algumas delas, evitar ter a doença. A vacina do HPV, tá, que já está no calendário vacinal do SUS, para as meninas que ainda não iniciaram atividade sexual, tá? Ela é muito importante. Mas é importante ressaltar que você ser vacinado pelo HPV não significa que você não possa ter doenças oncológicas causadas pelo HPV, como câncer de colo uterino, cavidade oral ou pênis. Tá? Mas a vacina diminui a incidência enormemente, porque a vacina hoje ela pega os principais subtipos de HPV que causam câncer, não todos. Mas as meninas vacinadas de HPV, a chance de terem câncer de colo uterino vão diminuir drasticamente. Então você que tem seu filho e sua filha que ainda não foi vacinado, vacine, porque isso pode salvar a vida deles. Tá? Então todas esses acompanhamentos, enfim, esses rastreios, eles são fundamentais para você que está assistindo a gente, para você precisar ter o acompanhamento médico pelo menos uma vez ao ano. Tá? Isso é muito importante e claro, sempre. Se você notar alguma coisa diferente, procure um médico. Doutor Jorginho, você é CEO da Amo Saúde, né? Esse profissional aqui, além de sempre trabalhar muito, ele tem a clínica Amo Saúde, que é uma referência no Alto Tietê, e tem muitas famílias em todo o Alto Tietê, São Paulo também, que querem fazer tratamentos, querem justamente buscar essa ajuda, esse auxílio. A clínica Amo Saúde, ela pode atender, ela atende justamente a questão oncológica, e a nossa audiência
com certeza eles vão falar assim, eu quero ir na Amo Saúde, mas eu quero passar com o Dr. Jorge Absalha Filho, faz questão. A clínica ela é toda preparada para atender esses pacientes oncológicos? A Clínica Amo Saúde é um sonho que eu construí, né? Eu, quando fui fazer minha subespecialização nos Estados Unidos, lá em Houston, eu tive o privilégio de conhecer um dos maiores hospitais oncológicos do mundo, que é o MD Anderson. Eu tive agora, recentemente, em Nova York, no Memorial também, que é outro grande hospital oncológico. E aí eu queria trazer um pouquinho daquilo que eu aprendi aqui para a minha região, e eu desenvolvi a Clínica Amo Saúde baseado naqueles conceitos que eu tinha visto lá e aprendido lá. Tá? Então ela começou inicialmente como uma clínica oncológica, né, que fica aqui em Suzano. Depois a gente foi vendo a necessidade, foi ampliando. Então a gente ampliou para outras especialidades. E hoje a gente funciona lá 24 horas, né? Além da oncologia, das outras especialidades, inúmeros exames que a gente faz. A gente também funciona como um pronto atendimento de baixa e média complexidade para adultos e crianças 24 horas, né? E sempre com um olhar diferenciado, um olhar mais carinhoso, né? Um melhor acolhimento, né? O nosso objetivo é a gente tirar aquele paciente do hospital, né? Hoje você vai para o hospital, você fica 4 ou 5 horas, às vezes por uma coisa mais simples, uma infecção urinária, uma cólica renal, a enfermadora abdominal que não é tão grave, você fica 6 horas para um pronto-socorro. A gente estruturou ali para ser um smart track, que a gente chama, que é um atendimento mais rápido, mais cuidadoso, né? Onde você consegue ser bem atendido e ir embora para sua casa com segurança, com mais tranquilidade. Então, a gente desenvolveu isso lá, né? Hoje você precisa passar um pronto-socorro de maneira mais rápida, mais objetiva. A gente tem toda a estrutura, funciona 24 horas, tem os equipamentos, eu diria que mais modernos da região. Hoje a gente tem o ultrassom mais moderno da região, o raio-x digital mais moderno da região, né? Um apoio laboratorial importante, a gente faz inúmeros exames, uma farmácia super complexa, né? Que tem desde tudo do pronto atendimento, do infartado a uma infecção urinária, né? E sempre com um olhar mais atento. Temos mais de 20 médicos trabalhando lá, uma série de especialidades, e é um sonho que a gente está construindo, né? Aos poucos, já tem 7 anos, e que a gente quer fazer medicina de primeiro mundo. Muito bem. Essas foram as impressões do nosso querido Dr. Jorge Absalha Filho sobre a clínica Amo Saúde. Olha, se você ama o seu ente querido muito, as pessoas que você mais quer bem, vá na Amo Saúde, porque lá tem um atendimento humanizado. Olha, não perca o nosso último bloco. Teremos considerações importantes e especiais para você. Já já a gente volta. Veja quantas marcas já estão conosco. A sua pode estar aqui também. Sua empresa, seu serviço precisa aparecer onde as pessoas estão. Na TV, no digital, em todos os momentos. Conheça a Rede Alto Tietê. Uma emissora multiplataforma que conecta empresas a milhares de pessoas todos os dias. No canal 527 da Claro, no YouTube, portal e redes sociais. Divulgue sua marca com qualidade. Diversas empresas já confiam na Rede Alto Tietê. Agora é a sua vez de fazer parte desse time. Escolha entre pacotes completos ou soluções sob medida para o seu negócio. Rede Alto Tietê, conectando sua marca a quem realmente importa. Estamos de volta, chegando então ao fim do nosso programa. Dr. Jorge, que maravilha. Você tem que voltar mais vezes. Precisamos de você aqui no nosso programa Gente de Expressão. Você que acompanhou o primeiro programa e agora o segundo programa com o Dr. Jorge Absalha Filho, está vendo esse ser humano maravilhoso que é. Muito competente, um profissional muito preparado para atender a todos nós, tirar todas as suas dúvidas, e também um ser humano incrível, um ótimo pai. Você que acompanha eles nas redes sociais, você vê lá, ele assistindo o nascimento da Jade, que maravilha! Uma coisa maravilhosa.
Doutor, muito obrigado por você ter vindo mais uma vez ao nosso programa. Quais são as suas considerações finais e também deixa suas redes sociais e o endereço da Clínica Amo Saúde para o pessoal ir lá passarem uma consulta. Primeiro, obrigado pelo convite, né? É um prazer estar aqui, agradecer você, Thiago, desejar muito sucesso. Você é um ser humano especial e tudo que você põe a mão eu sei que é com muito amor, muito carinho e sempre está muito certo. Então, obrigado, é uma honra estar aqui. Agradecer à Rede Alto Tietê também pelo espaço, né? Uma honra, obrigado. Agradecer às pessoas da audiência que estiveram aqui com a gente. Espero ter contribuído um pouquinho de informação, né? Que tem ajudado muito vocês aí. E divulgar um pouquinho das minhas redes sociais, né? Meu Instagram lá, Jorge Abserra Filho. Aí eu falo um pouquinho sobre oncologia, um pouquinho também da minha vida pessoal, que acho que pode trazer alguma informação importante para vocês, né? A Amo Saúde, né? Que é a nossa menina dos olhos, fica aqui em Suzano, na Mano Salles de Oliveira, número 145, né? O telefone é 4759-1311. A gente está fazendo uma medicina de primeiro mundo para você que procura alguma coisa diferenciada. E obrigado mais uma vez pelo convite. Eu que agradeço. E assim encerramos mais um programa Gente de Expressão. Desejo a você uma boa semana e até o próximo programa. Tchau, tchau!